mais essa aula de matemática do ensino fundamental. Hoje nós vamos falar de um assunto que tem uma importância grande para o ensino médio, mas cujo início está no nosso sexto ano. Vamos falar hoje do princípio multiplicativo, que tem a ver com a contagem. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para ficar por dentro de todas as novidades. Então, sem mais perca de tempos, vamos para o nosso vídeo. O princípio multiplicativo ele vai dar base para um assunto do ensino médio, que é a análise combinatória. Também pode ser chamado de princípio fundamental da contagem, pois tem a ver com contar quantidades mesmo. E o princípio fundamental da contagem, ele vai ser utilizado quando a gente tiver situações onde um evento virá depois do outro, ou seja, teremos etapas sucessivas e independentes. Depois que a gente termina de fazer uma escolha, a gente faz outra escolha logo em seguida, e quando eu quiser descobrir quantas escolhas no total eu tenho, vai bastar multiplicar esses valores. Mas vamos ver por quê. A explicação para isso, a gente já tinha visto num vídeo aqui do canal, quando eu falava do número de combinações. No nosso videozinho que tem aqui no canal sobre multiplicação, a gente tinha esse exemplo, que falava, por exemplo, de alguém que foi ao numa sorveteria e desejava montar um sorvete. Ele tinha que escolher um sorvete, um sabor para o sorvete e uma cobertura. Então, nós tínhamos esses dois eventos sucessivos e independentes. A pessoa escolhe o sabor do sorvete e depois escolhe a cobertura. Então, aqui nós temos uma tabelinha que até mostra para a gente justamente essa questão. Vem para mostrar para a gente o que a gente pode depois chamar de árvore de possibilidades. E a gente percebe que a gente tem 12 opções, e essas 12 opções poderiam ser obtidas multiplicando-se apenas o tipo de sorvete, o sabor do sorvete, pelo tipo de cobertura, o sabor da cobertura. Então, se nosso intuito fosse saber apenas a quantidade, a gente poderia descobrir o número de combinações apenas multiplicando as opções de sorvete disponíveis pelo número de opções de cobertura disponíveis. A gente acharia esses 12 aqui. Então, de certa forma, isso daqui a gente pode complementar falando da árvore de possibilidades, que tem a ver com aquela tabelinha pronta ali no canto. É um processo que mostra para a gente o número de combinações possíveis, mostra as combinações possíveis. Porém, o que acontece? Às vezes é complicado desenhar essa árvore. Dependendo do número de escolhas que eu tenho, quanto maior for, mais complicado fica desenhar essa árvore. Olha esse exemplo aqui. Mariana vai sair e precisa decidir o que vestir. Ela está em dúvida entre 3 calças e 5 blusinhas. De quantas maneiras ela pode se vestir, sabendo que ela vai ter que escolher uma dessas calças e uma dessas blusinhas? Veja só, aqui estão os dois eventos independentes sucessivos. Ela vai escolher uma calça e ela vai escolher uma blusinha depois. Então, a gente pode pensar na árvore de possibilidades dessa maneira. Suponha que essas sejam as 3 calças dela, e para cada uma dessas 3 calças, ela pode escolher uma dessas blusinhas que está aqui. Pode ver que eu tenho 3 calças, essa num tom meio mostarda, num tom roxo, e essa num tom bege, e ela tem essas 5 blusinhas. Ela pode vestir essa calça com qualquer uma dessas blusinhas, mas ela não tem que usar essa calça, ela pode usar essa roxinha aqui com qualquer uma das 5 blusinhas, de tal forma que as combinações que ela tem são exatamente essas que vão aparecendo aqui embaixo. E se a gente for contar esse número de combinações que tem, dá exatamente 15. Então nós temos 15 possibilidades. Porém, desenhar a árvore é complicado, é demorado. A gente poderia simplesmente pegar esse desenho e pensar da seguinte maneira: eu posso utilizar o princípio multiplicativo, mas eu ainda não sei aplicar ele. Pelo que está escrito antes lá, é simplesmente eu pegar o número de opções que eu tenho para cada uma das escolhas. Então, vamos supor que a escolha 1 é pegar a calça. A escolha 2 é pegar uma blusa. O que eu tenho que fazer para chegar no 15, que eu sei que é a minha resposta ali? Basta pegar o número de opções da escolha 1, ou seja, pegar o número de calças que eu tenho para escolher,
E multiplicar pelo número de opções que eu tenho na escolha 2, as blusinhas, que são 5. E 3 vezes 5, esse simples cálculo, princípio multiplicativo, multiplicar as quantidades que eu tenho em cada uma das escolhas. Multiplicar o 3 pelo 5 já me dá o 15, que era a minha resposta. Então, toda vez que eu tiver que fazer um evento desse, escolher uma coisa e depois escolher outra, os eventos são sucessivos e independentes entre si, eu acho o número de opções, o número de combinações que eu tenho apenas multiplicando um pelo outro. Vamos ver um outro exemplo aqui. Suponha que a gente chega num restaurante e se depara com um cardápio que vai aparecer daqui a pouquinho. Eu vou montar o prato, e na hora de montar o prato, eu tenho que escolher uma entrada, uma sobremesa e um prato quente. Quantas refeições diferentes você poderá fazer? Olha aqui, ó, os eventos sucessivos independentes. Eu devo escolher uma entrada, eu devo escolher uma sobremesa e eu também devo escolher um prato quente. Portanto, são 3 eventos independentes. Olha o nosso cardápio. Então a pessoa vai ter que escolher uma entrada. Eu vejo que eu tenho a casquinha de siri e a lula adorê. As sobremesas eu tenho a salada de frutas ou o pudim. E os pratos quentes eu posso escolher o contrafilé com fritas, o frango a passarinho ou o filé de peixe à brasileira. Bom, então é só pensar. Sem fazer árvore de possibilidades, de acordo com aquilo que eu vi do princípio multiplicativo, eu vou pegar e fazer apenas o seguinte. A escolha 1 para mim vai ser a entrada. A escolha 2 é a sobremesa. E a escolha 3 é o prato quente. Multiplicando as opções que eu tenho em cada escolha, ó, nas entradas são 2, nas sobremesas também são 2 e nos pratos quentes também agora são 3. Ao multiplicar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, descobrimos que tem 12 maneiras diferentes, 12 refeições diferentes que pode ser montada nesse restaurante de acordo com esse cardápio. E mais um exemplo para a gente poder fechar e ver que a ideia sempre pode ser utilizada, é essa daqui. Sávio é um mototaxista. Hoje ele precisa sair da sua casa, parar na floricultura para pegar uma encomenda, depois ele tem que parar no posto para abastecer e no fim entregar a encomenda ao cliente. Ele tem 4 opções de trajeto para chegar na floricultura, ou seja, para sair de casa e chegar na floricultura. Depois disso, ele tem 2 opções para chegar ao posto de combustível. E do posto de combustível até o destino final, ele tem mais 3 opções. De quantos modos ele pode traçar essa viagem? Ora, fica fácil da gente ver que se eu pensar nessa figurinha, nesse esquema aqui, eu vou ter A como sendo a casa do sábio, B como sendo a floricultura, C como sendo o posto de combustível e D sendo o cliente final. Essas setas aqui indicam para mim os caminhos que eu tenho. Eu tenho 4 opções para sair de A e chegar até em B, 2 opções para sair de B e chegar até em C, e 3 opções para sair de C chegando em D. Então, se são 3 eventos independentes, eu posso simplesmente multiplicar. Eu tenho 4 opções aqui, 2 opções aqui e 3 opções aqui. Ou seja, 4 vezes 2 vezes 3, que me dá 24 caminhos diferentes, 24 traçados de viagens diferentes. Mas aí vem aquela dúvida: será que realmente dá 24? Já complicou um pouquinho, mas ainda assim eu vou mostrar a árvore de possibilidades para vocês. Vejam só, partindo desse desenho, chamando os caminhos de A até B, de A1, A2, A3 e A4, de B até C, de B1 e B2, de C até D, C1, C2 e C3, eu consigo realmente achar as 24 rotas que aqui estão. Se você olhar todos esses caminhos que aqui estão, eles são diferentes um do outro, provando que a gente realmente tem 24 caminhos. Então, no fim, é apenas isso. Utilizar o princípio multiplicativo é apenas pegar cada um dos seus eventos, contar quantas opções você tem em cada um deles e multiplicá-los. O número final te dá o total de combinações, te dá o número de opções finais que você possui para resolver. Então é só isso. Fiquem com Deus e até uma próxima.